tema que é o tema, literalmente, do dia, especialmente no caso dos fundos fechados, porque no caso das offshores, ainda há alguns meses, né, para que se tome a decisão se haverá ou não a opção pela transparência, porque isso será feito ainda na declaração de imposto de renda da pessoa física, né, do ano que vem. Só que no caso dos fundos fechados, há uma decisão imediata a ser tomada, que é pagar ou não os 8% sobre o estoque. Mas antes de falar disso, vamos organizar aqui o tema. Bom, primeiramente, é fato que desde o início dos anos 2000, os fundos de investimento no Brasil sujeitam-se ao Come Cotas em maio e novembro, que é basicamente uma antecipação do imposto devido no momento do resgate. No momento do resgate, se o título for de longo prazo, ele vai ter uma alíquota menor; se o título for de curto prazo, ele vai ter uma alíquota maior. Então, você tributa no Come Cotas a 15% ou 20%, conforme o prazo médio de duração do fundo, e no momento do resgate, tributa a eventual diferença para 17,5% ou para 22,5%, se houver. Para a pessoa física e para a pessoa jurídica isenta ou sujeita ao simples, essa tributação ela é definitiva. O que se tributou ali não se tributa mais, né? Já se o fundo for detido por pessoa jurídica, sujeita ao lucro real, presumido, arbitrado, aquela antecipação ali realizada, ela é realmente uma antecipação. Você vai adicionar ao lucro tributável, né, no lucro real, presumido ou arbitrado, os rendimentos do fundo e simplesmente abater do imposto de renda calculado no seu regime aqueles rendimentos auferidos no fundo de investimento. Então, essa é a realidade desde o início dos anos 2000, não obstante, por força de uma interpretação infralegal, não havia lei regulamentando isso, é bom que se frise, mas por força de um entendimento que era materializado em instrução normativa da Receita Federal e baseada em instrução da CVM, os fundos de investimento fechados, que são aqueles nos quais não se admite resgate de cotas, não se sujeitavam ao Come Cotas. Seria até um contrassenso. Se eu não admito resgate de cota, como eu vou sujeitar esse fundo ao Come Cota? Aquele fundo tem que ter as suas cotas preservadas, porque ali as cotas, e essa era a ideia, pelo menos inicial, dos fundos fechados, eram cotas representativas de participação societária em empresas ilíquidas, em empresas nas quais se detinha controle, nas quais se detinha um percentual relevante e que, enfim, se você simplesmente alienasse aquilo, ou enfim, resgatasse aquilo, você poderia malograr o investimento naquela pessoa jurídica. Não obstante, tendo em vista essa brecha, desenvolveu-se a indústria dos fundos fechados, detidos ou por uma única pessoa, chamados, nesse caso, de exclusivos, ou por um grupo restrito de pessoas, que são os fundos restritos, de variados tipos, para investir em ações, mas o grande foco dessa reforma foram efetivamente os fundos de investimento multimercado, que têm foco em renda fixa. Tá? Esse foi o grande foco da reforma. Então, desde 2016, já se tentava equiparar a tributação dos chamados fundos abertos, né, do Come Cotas dos fundos abertos, aos fundos fechados. Já se buscava essa isonomia desde 2016, houve uma tentativa lá, outra no governo Temer, e agora, finalmente, conseguiu-se, espera-se para logo a sanção do projeto de lei, e, na sequência, né, são necessários dois atos fundamentais. Primeiro, duas resoluções do Conselho Monetário Nacional, que vão definir o que é entidade de investimento e o que é direito creditório, porque a lei exige essas definições do Conselho Monetário Nacional, né, não se prestando para tantas definições da CVM. E será necessária também a regulamentação urgente, por parte da Receita Federal, da metodologia para pagamento dos 8% sobre o estoque, sobre o qual nós falaremos já já. Mas, dito isso, o que se conseguiu no Congresso Nacional agora, após inúmeras tentativas desde o início do ano, por parte do governo. Bom, há basicamente hoje um marco legal dos fundos de investimento sob o prisma tributário. Isso não existia.
Então, do ponto de vista da organização, né, da sistematização da tributação dos fundos de investimento, hoje nós temos um marco legal. E ele vale para fundos fechados ou abertos. Ali trata-se de todo e qualquer tipo de fundo de investimento. E há basicamente 3 categorias. Primeiro é o regime geral, é o regime do artigo 17 da lei. O regime geral é o regime de sempre, ou seja, come cotas a 15% para fundos com títulos de longo prazo, come cotas de 20% para fundos com título de curto prazo, ajuste da diferença no resgate para 22,5% ou 17,5%, enfim, conforme for o caso, e sujeição de todos os fundos, abertos e fechados, a prioristicamente a essa regra geral. Então, essa é a regra geral. Agora, há 2 regras específicas, uma no artigo 18 e seguintes e outra no artigo 26. A regra do artigo 18 diz que os fundos de investimento em ações, e por primeira vez a lei define percentual da carteira que deve conter ações, que é 67%. A lei define também quais são os ativos equiparados a ações, BDRs, ADRs. Diz que o FIA, o Fundo de Investimento em Ações, pode investir no Brasil e no exterior, o que é um ponto de relevo e que vale a reflexão, até porque, eventualmente, o detentor de um FIA agora tem a tranquilidade de poder optar por investir direto no exterior. É uma possibilidade. É uma possibilidade, veículo, é mais um veículo, né, se houver interesse, né, a depender da conclusão, né, acerca da tributação das offshores. E sendo um FIA, ou seja, atendendo a esses requisitos, 67% em ações ou títulos equivalentes, que são definidos na lei, não há come-cotas. A tributação se dá no resgate. Além do FIA, contudo, existem outros 3 fundos regulamentados na lei que podem não se sujeitar ao come-cotas, desde que sejam entidades de investimento. São os fundos de investimento em participações, os fundos de investimento em direitos creditórios e os ETFs de renda variável, esses ainda muito incipientes, mas enfim. Aí vem a grande pergunta, o que é uma entidade de investimento, né? Que nós estamos tentando... Exato. A lei traz uma definição. Ao longo do projeto houve até um esboço de uma redação mais completa, mas o texto final basicamente diz o seguinte: a entidade de investimento pressupõe que o gestor do fundo tenha discricionariedade na aplicação dos recursos, nos investimentos e desinvestimentos. Gestão. Essa é a ideia. Agora, depende da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, que precisa sair, porque a própria lei remete à regulamentação do CMNEM. Então, há dúvidas. Há aquele fundo em que nós temos certeza que não é entidade de investimento, que é aquele FIP em que a família controla e a família decide tudo e só dá a ordem para o gestor executar. Esse não é uma entidade de investimento. Não é, e provavelmente não vai ser. Vai estar sujeito aí ao come-cotas. E há aquele FIP em que o gestor decide tudo, enfim. Nesse caso, não há muita dúvida. Mas tem aquele meio do caminho, ou seja, que costuma ser a regra, na verdade, né? O gestor, ele dialoga com os cotistas, define o perfil do fundo e faz as alocações conforme acordado com os cotistas, mas não mediante ordem dos cotistas, né? O gestor tem discricionariedade para dizer, olha, eu não vou alocar nesse ativo, enfim, não vou comprar Bitcoin, enfim, seja lá o que for, porque ele tem o poder discricionário de fazer isso. Então, é preciso aguardar a regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Mas, desde que, né, mas já sabemos que a chave da questão para saber se um fundo é ou não uma entidade de investimento é discricionariedade do gestor. Qual o nível, precisamos da regulamentação. E, sendo entidade de investimento,
os FDICs, e agora a lei traz que 67% dos FDICs têm que ser compostos por direitos creditórios. E o que são direitos creditórios? Bom, todos nós sabemos. No FDIC hoje, ele abriga desde duplicatas, que foi a origem dos FDICs, até precatórios. Mas a lei delega ao Conselho Monetário Nacional a definição do que é direito creditório para fins de composição da carteira do FDIC. Então, no caso das ações, a lei lista o que são ações e ativos equiparados. No caso dos FDICs, a lei diz: o direito creditório será definido pelo CNM. O conceito de. Temos que esperar essa regulamentação. Temos que esperar para o FDIC e para a entidade de investimento, que vai impactar FDIC, Fundo de Investimento em Participações e ETF de renda variável. Eu queria te fazer uma pergunta sobre, aí pegando os fundos multimercados que não se enquadram, não estão nem com a possibilidade de se enquadrar nessa regra, e que esses sim vão ter agora a incidência do Come Cotas. O que o projeto de lei fala é numa possibilidade, né, de pagar 8% sobre o estoque, né, e aí eu queria te pedir para comentar sobre isso, ou pagar 15% no ano que vem, eu acho que em uma única parcela, ou em 24 parcelas com correção. Como é que você, assim, imagina aí os nossos clientes, a maioria inclusive, precisou fazer essa opção, porque os administradores de fundo, dado esse prazo muito curto agora, já querem uma escolha, né, dos cotistas com relação a como é que eles vão fazer o recolhimento do Come Cotas. Então, se você puder comentar isso, porque eu acho que essa é uma grande questão agora dos clientes que têm seus fundos fechados. Bom, essa é uma decisão estratégica, mas já te respondendo até pela premência do tempo, a maior parte dos cotistas está optando por recolher os 8% agora. Ponto. Dito isso, eu quero lembrar que, no caso das offshores, a lei não faz o que ela faz no caso dos fundos fechados. No caso das offshores, ela não tributa o estoque. É uma Por quê? possibilidade. Porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a tentativa de tributar o estoque das controladas de pessoas jurídicas lá atrás, quando veio a MP 2158 de 2001. E o Supremo disse: tributar rendimento passado fere o princípio da irretroatividade em matéria tributária. Em razão desse precedente, é que se inseriu na parte do PL relativa às offshores a não tributação do estoque das offshores, do estoque de rendimentos. Mas aí vem a pergunta: poxa, mas a lógica não teria que ser a mesma para os fundos fechados? É claro que sim. Aqui nós estamos com um ferimento direto ao princípio da irretroatividade em matéria tributária. A lógica é diferente no PL, embora as premissas sejam as mesmas. Tributação de rendimento passado. Daí qual é a escolha que o PL impõe ao cotista? Bom, eu posso entrar com uma ação judicial, confiando que o Supremo Tribunal Federal vai decidir da mesma forma que ele decidiu lá atrás, no lucro das controladas e coligadas. E vai impedir a tributação do meu estoque, e só quando eu realizar esse estoque eu tributo. Você acredita nessa judicialização? Assim, a gente tem ouvido as pessoas muito pacíficas em relação a essa tributação. É porque o governo foi muito inteligente no projeto de lei. Porque basicamente a escolha é a seguinte, Érica. Ou eu tributo 15% quando eu realizar, via mandado de segurança, com chance de perder, né, porque ninguém sabe se a jurisprudência vai se manter ou não, ou eu aceito 8% agora, pagando a primeira parcela dia 29 de dezembro, porque o governo precisa de 3 bilhões de reais para fechar o caixa em razão da correção da tabela do imposto de renda da pessoa física, que gera essa necessidade de arrecadação ainda esse ano por conta de questões fiscais. Só lembrando aqui que são 5 parcelas, né? A primeira agora ainda esse ano e as 4 parcelas seguintes nos primeiros meses de 2024. Exato. Você calcula da seguinte forma: você
para os rendimentos de janeiro a novembro, você calcula 8% e tributa a primeira parcela 29 de dezembro e as outras 3 no final de janeiro, fevereiro e março. Para os rendimentos de dezembro, você vai fazer o recolhimento no dia 31 de maio, juntamente com o Come-Cotas do primeiro semestre. Essa é a ideia para os que vão aderir, que na verdade a maior parte dos cotistas vão aderir, porque na verdade judicializar significa correr o risco de perder e mesmo se ganhar, no momento do resgate, pagar 15. Não judicializar, você paga 8. Então é aquela velha história, né? Às vezes um acordo ruim é melhor do que uma boa demanda. Então a maioria das pessoas tem optado por isso, não obstante seja possível mitigar os efeitos dessa tributação de 8% por meio de reorganizações dos próprios fundos, cindindo um FIA, né, ou cindindo um FIM e dele extraindo, por exemplo, as ações para a constituição de um FIA. Porque se você faz isso até 31 de dezembro, você exclui da tributação de 8% aqueles ativos que estão sujeitos a um regime sem come-cotas, né? No caso, o regime do FIA, por exemplo. Esse é um bom ponto, né? Porque as pessoas estão perguntando como é que e os eventos dos fundos, né? Como é que eu ainda posso me organizar? Por exemplo, você tem uma parcela no meu FIM grande, como você falou agora, em renda variável. Eu posso talvez fazer uma cisão do meu fundo para que eu tenha parte dos meus investimentos ainda com o diferimento do imposto. Se eu tenho uma carteira, por exemplo, grande em FDIC, a gente tem um caso assim, e a gente, mas não são os 95% exigidos por lei. Como é que eu posso me organizar até o final do ano para que não incida o Come-Cotas? Então, a minha pergunta é em relação aos eventos, né? Tanto o evento de cisão, enfim, quanto a reorganização. Porque aí vem uma pergunta posterior que se eu tiver tomado a medida de me organizar, mas o evento não tiver sido concluído, nem a cisão, ou a carteira não tiver absolutamente enquadrada, como é que você vê essa passagem do ano aí em relação ao risco da tributação do Come-Cotas? É uma ótima pergunta. Primeiro, em relação aos eventos, é bom frisar que a lei previu a possibilidade de cisão, fusão, incorporação de fundos, transformação e os efeitos tributários de cada uma delas, né? E isso é muito bem-vindo, né, na medida em que até hoje não havia, pelo menos em lei, essa regulamentação de forma tão detalhada. Agora, a lei também é muito clara no seguinte sentido: a database é 31 de dezembro. A realidade existente nesta database será a realidade considerada. Esse é um risco que o cotista tem que estar atento. Sim. 31 de dezembro, você corre o risco de, se não estiver enquadrado dentro das previsões, né, do PL, para que não exista a incidência do Come-Cotas, se você não tiver feito a eleição pelos 8%, você corre o risco de ser tributado em 15%. Então, Sem dúvida. Os únicos fundos em que a lei prevê prazo de 180 dias para enquadramento são 3. O FDIC, mas o próprio FDIC, não o fundo de fundos, que tenha cotas de FDIC. O FDIC você tem 6 meses para se enquadrar. O fundo de investimento imobiliário, que agora tem que ter 100 cotistas. Né? E o FIAGRO, né, que assim como o FII, tem que ter 100 cotistas e nenhum grupo pode deter mais de 30% do fundo. Então, tirando esses 3, que tem realmente um prazo dado pela lei para enquadramento nas novas regras e continuidade de fruição do regime de tributação somente no resgate e também no caso do investimento imobiliário e do FIAGRO, da isenção na distribuição dos lucros, tirando esses 3, em todos os demais é a foto no dia 31/12. Se você estiver colocando o paletó, não adianta. Entendi. Tem que estar de terno com o paletó para conseguir se enquadrar. Tá ótimo. Eu faria mais uma última pergunta, que é em relação a ainda valer a pena você ter um fundo fechado, por exemplo, um FIA, né? Apesar da tributação ser a mesma, sendo aberto e fechado, o fundo fechado ele também tinha uma vantagem,
que era de uma possibilidade de organização, né, sucessória, em você tem as suas cotas, enfim, designar, fazer algum tipo de gravame. O regulamento, ele permite uma certa flexibilidade maior. Como é que você vê isso? Você acha que ainda vale a pena ter um fundo fechado para uma família que se organiza e que tem parte dos seus investimentos através ou de um FIA, ou do FIP, ou de um FDIC? No caso do FIA, eu não tenho dúvida alguma que vale a pena, porque desde o início do projeto de lei havia a exigência de que o FIA também fosse entidade de investimento, de que o gestor tivesse discricionariedade. Agora, no final das discussões, é que se retirou essa exigência do FIA. Então, na verdade, quem pode ter um FIA e gosta, né, quer definir os seus ativos junto com o seu gestor, quer ter uma participação mais ativa na gestão da carteira, não tem por que não ter. Né? Então, no caso do FIA, eu não vejo muita dúvida, acho importante sim, sem falar, né, nos demais aspectos que o regulamento do fundo pode prever uma série de questões, inclusive atinentes à sucessão e tudo mais. No caso de FIP, FDIC e ETF renda variável, bom, aí vamos ter que esperar para ver o que é entidade de investimento, qual é o limite do gestor com discricionariedade para saber se vale a pena ou não ter um fechado. Ter um fechado, tá ótimo. Bom, eu acho que a gente está se aproximando aqui do final, mas a ideia seria que nós tivéssemos um espaço para perguntas, né, do que a gente ainda não abordou aqui, tanto na parte do investimento no exterior, quanto na parte dos fundos. Eu já tenho aqui uma pergunta que é justamente sobre o que não falamos, José Henrique, que é trust, né? E a pergunta no caso, a pessoa, o projeto, ele fala sobre trust, né? Cada vez mais a gente vê o Brasil tentando tratar desse assunto, que é um assunto difícil, porque é um instituto que não existe no nosso direito, mas que a gente sabe que os nossos clientes, né, muitos clientes têm esse tipo de estrutura fora do Brasil. Então, você tem lá uma regra do PL em que o instituidor ele tem que declarar os ativos dentro do trust na sua declaração de imposto de renda, né? O beneficiário do trust, ele vai declarar na medida em que ele receber esses ativos. Então, a minha pergunta, eu acho que é uma zona meio cinzenta, imaginando em que você tenha um instituidor que faz essa declaração, né, um trust, por exemplo, irrevogável, e que ele falece, mas os beneficiários, por exemplo, são menores de idade, né, e ainda não vão receber esses ativos. Esses ativos ainda ficam indisponíveis, ou por uma questão de uma cláusula condicional, ou por uma questão, enfim, de regra mesmo de idade, eles ainda não receberam. Então, como é que fica essa declaração no imposto de renda? Excelente pergunta. Infelizmente, nós, até hoje, né, não tínhamos uma normatização a respeito do trust. Regras esparsas, né, que vieram na regularização lá em 2016, principalmente no perguntas e respostas que foram convertidas em IN, mas efetivamente a gente não tem, até hoje, uma lei especificando qual é o tratamento que deve ser dado. Né? E, como você disse, nós não temos o trust no Brasil, né, no nosso sistema normativo. Então, há uma dificuldade, né, de adaptação, de tropicalização desse instituto, que é milenar no exterior, para nós. Mas, assim, lá atrás, lá em 2016, a Receita Federal e o Banco Central se manifestaram no sentido de que deveria ser considerado transparente e que a pessoa com a titularidade de ter o direito de receber é que deveria fazer a declaração. Né? E agora, né, na lei, virá um pouco mais. Então, a gente estava totalmente no escuro, né, no quarto apagado, e agora tem uma penumbra, porque realmente algumas situações não estão esclarecidas. E há, inclusive, dispositivo determinando, numa versão anterior, obrigando o trustee a cumprir a norma brasileira. O trustee, geralmente, que é o administrador do fundo, é uma pessoa no exterior. Então, assim, ele não se submete à legislação brasileira.
Mas mesmo assim ficou um resquício, né, que os beneficiários têm que notificar o trustee, alguma coisa assim. Mas não tem efetivamente uma penalidade se o trustee não obedecer, e nem poderia ter. Então, a regra é a pessoa que tem o direito de receber, ou tem a expectativa de receber, deveria fazer a declaração, a informação em sua declaração desse ativo como sendo o seu. E a regra é que o trust deve ser considerado transparente. Então, a pessoa vai declarar os ativos detidos pelo trust. E aí a gente entra no problema, né, que você levantou, que é, assim, bom, isso tem a discricionariedade do trustee de distribuir quando ele entender que é conveniente. Então, vou pôr um exemplo, um herdeiro, né, que está viciado em drogas. E o trustee tem a discricionariedade, muito provavelmente ele não vai financiar o consumo, né, de drogas por esse beneficiário do trust. Então ele vai segurar, eventualmente, vai pagar o mínimo para ele sobreviver e ter tratamento médico para a sua doença. Mas a norma prevê que esse beneficiário, né, esse viciado, ele tem todo aquele ativo e teria disponibilidade sobre os rendimentos da estrutura que está sob o trust e, portanto, ele teria que pagar imposto no Brasil. Então, infelizmente, nós estamos numa situação de uma visão míope do que é efetivamente o instituto do trust, né? E a gente tem outros problemas também. Por exemplo, uma classe de beneficiários, porque o trust é tão flexível que é diferente de um inventário ou de uma partilha, de uma doação, em que efetivamente se entrega de uma pessoa para outra um ativo. Então, o trust, por exemplo, permite que haja uma classe de beneficiários. Então, se o avô deixou, né, na sua morte para os seus netos, pode ser que nasça um neto depois da morte dele. E o que haveria, então? Né? Então, ele tem 5 netos, já morreu, nasceu o 6º neto. O que acontece? Quer dizer que aqueles 5 netos, que tinham 20% cada um, tem que doar um pedaço da sua participação para o primo ou para o irmão, né? Então, porque eles declaram como eles, mas não foram eles que fizeram essa transferência. Sim. Então, assim, realmente a gente tem um problema pela frente, menor do que a gente tinha até agora, 31 de dezembro de 2023, principalmente porque a Receita Federal vinha se manifestando, mesmo depois da época da regularização, já se manifestou lá em 2020, se não me engano, no sentido de toda e qualquer distribuição seria tributado pelo Carnê-Leão. Bom, aquilo lá foi todo mundo balde de água fria. Opa, espera um pouquinho, o que a gente faz agora? Né? E também o Estado de São Paulo respondeu consulta, né, de uma maneira totalmente descabida, na minha opinião, e agora vem nesta lei federal dizendo que as transferências, né, essa transferência de patrimônio do settlor, que é o instituidor, para os beneficiários, isso é a título gratuito. Então, que não estaria sujeito ao imposto de renda, mas sim a tributação pelo ITCMD ou ITD. Né, esse foi um bom ponto, né? Quer dizer, esse foi, digamos assim, de todas as questões... Tirou uma das espadas na nossa cabeça, mas continuam outras. De tantas questões difíceis, né, com relação ao trust, esse foi um bom ponto, porque essa sempre foi uma dúvida, um problema, né, dada essa consulta da Receita. E agora, pelo menos, fica claro isso, né? Que o imposto, é o ITCMD, é o imposto de transmissão estadual, e aí a gente, pelo menos, não tenha o risco do imposto de renda. Mas eu concordo com você, porque são muitas questões do trust que são difíceis no caso a caso. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui, você tem quais são outras perguntas, eu acho que são muitas perguntas. Enquanto você está lendo, deixa eu aproveitar o tempo aqui e falar de prejuízo das offshores até 2023. Ótimo, a lei obrigada por ter trazido. Não permite a utilização dos prejuízos anteriores, ou seja, até 31 de 12 de 23, para compensar lucros a partir de 1º de janeiro de 2024. Na minha visão, isso é inconstitucional, tendo em vista que a pessoa jurídica que tem um prejuízo, agora quando ela tem resultados positivos futuros, o que está acontecendo? Ela está recuperando o capital. Então, olhando, né, sem olhar a fotografia, mas olhando a vida da empresa, olhando o filme, o que acontece? Aquele acionista, quando colocou aquele capital já foi um dia tributado na vida dele ou na vida, né, vamos dizer, do doador daquele patrimônio para ele. E tributar novamente, né, seria tributar o capital, né, e não o lucro efetivamente. Então, essa visão
que a lei impõe, né, que não se pode compensar prejuízos até 2023, me parece assim algo, é uma mancha nessa norma que é muito boa, mas esse aspecto realmente está errado, por conta disso que eu acabei de dizer. E me parece, para as pessoas que têm uma perda significativa, que isso vai implicar em uma judicialização desse tema. No escritório a gente já tem alguns esperando a lei sair, né? Para ingressarmos, né, com medidas, porque efetivamente isso é equivocado, é inconstitucional. Esse é um ótimo ponto. A gente também tem clientes com essa situação, em que a pessoa tem uma estrutura e que está carregando um prejuízo, e aí o que você faz, né? Você tem esse prejuízo, como é que você simplesmente perde esse prejuízo, né? Se você, e não tem uma alternativa, né? Porque mesmo que você, por exemplo, decida acabar com a sua estrutura, você não traz esse prejuízo. Na né? verdade, como eu expliquei da questão da contabilidade, se tiver abaixo de 48 milhões de dólares, sim, seria possível porque você atribui o custo. Então, se é prejuízo decorrente dos papéis que vem carregados da posição de hoje, ainda tem uma alternativa, porque você não reconhece a marcação a mercado para baixo, você mantém o custo da aquisição dos ativos. Então mas se são prejuízos anteriores que já foram realizados, entendi. Aí não tem jeito. Esse é um ótimo ponto. Então, eu acho que a gente aconselha que os nossos clientes que tenham um prejuízo nas suas estruturas façam essa avaliação. Se é um prejuízo já realizado, né, isso aí não tem jeito. Mas se é um prejuízo em que você carrega ainda o ativo, existe a possibilidade de você se aproveitar ter um aproveitamento desse prejuízo, caso você traga um investimento para a física. É claro que isso traz outras implicações, né? A gente já falou aqui antes que você ter um investimento na física e você não ter a possibilidade de um planejamento sucessório e você ter o risco de tributação nas jurisdições do investimento, como é o State Tax americano, que é o imposto sobre a transmissão. Bom, eu queria agradecer muito a vocês. Eu acho que a gente passou aqui um pouquinho do tempo, mas agradecer muito a você, José Henrique Longo e André Mendes Moreira, esses advogados que nos ajudaram aqui a esclarecer. Muitas outras perguntas provavelmente ainda vão surgir, a gente vai ficar acompanhando aqui de perto. E é isso. Agradecer a todos aí por estarem com a gente, e a gente mantém, o pessoal aqui da Galápagos mantém vocês informados caso as mudanças aconteçam com relação a esses assuntos. Obrigada. Obrigado.